Bom dia, meus amores. Essa aula é uma aula direcionada aos alunos de quarta-feira, né? Da minha turma de quarta-feira, período matutino, Ari Coelho, Direito Administrativo 2, Administração Pública. E é uma continuidade da aula anterior sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado. Nós vimos na primeira aula a teoria, né, civilista, que é uma teoria que ela buscava e busca seus fundamentos no direito privado, tá ok? Agora nós vamos para o item 3, que é a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, né? Então, essa teoria ela foi desenvolvida pelos publicistas, né, que é uma doutrina de direito público que trata sobre essa diferença jurídica entre Estado e o particular. Nesses conflitos de interesse, quando nós temos o direito coletivo, né, o direito ao interesse público, né, a supremacia do interesse público, em choque com os direitos fundamentais do indivíduo. Ok, vamos lá. Essa teoria, ela se solidificou, assim nós podemos dizer, porque a história mostra outros casos anteriores também, em que essa teoria foi discutida, mas ela se solidificou em 1873 na França, através do Conselho da França, que decidiu um caso de forma diferenciada, que é o caso da Agnes Blanco, né, na França. O que aconteceu com a Agnes? A Agnes era uma garotinha, em que ela foi atropelada por um vagonete da Companhia Nacional de Manufatura de Tabaco, de exploração do Estado. Então, o pai da Agnes acionou a justiça pedindo uma indenização, alegando a responsabilidade civil do Estado por prejuízos causados a terceiros, em face da atividade dos seus agentes. Então, esse pedido chegou ao Conselho do Estado francês, que decidiu pela responsabilização do Estado e pela reparação dos danos causados à menina atropelada. Bem, o que diferenciou nesse caso é que o pai da Agnes, ele não precisou identificar quem eram os agentes responsáveis, né, pela condução desse vagonete, e também ele não precisou demonstrar nem o dolo e nem a culpa, tá? Que foi o que evidenciou a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, por que objetiva? Porque ela não necessita da comprovação por parte do interessado, por parte do particular, do dolo da culpa, né, da identificação do agente e demonstrar se ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência, ou se ele agiu mesmo com a vontade deliberada de cometer o ato, tá? Então, essa é a particularidade da responsabilidade objetiva do Estado. Então, a gente tem aqui que ela precisa, essa teoria, somente da comprovação de 3 elementos: conduta estatal, ação ou omissão, o dano moral ou material, né, decorrente dessa conduta, por isso a necessidade do nexo causal. Verifica-se aí que o elemento subjetivo, ele não consta, né, como requisito obrigatório, tá? E detalhe, essa responsabilidade estatal, ela é em razão de um procedimento lícito ou ilícito, tá? Por exemplo, às vezes o Estado ele pode estar numa conduta totalmente ilícita, como por exemplo uma reforma, uma construção de uma estrada, tá? Totalmente ilícita, mas mesmo assim a atividade estatal ela gera um risco. Necessariamente ela já gera um risco dada a sua magnitude para a sociedade, né? Então a administração pública ela tem que arcar com esse risco natural da sua atividade. É por isso que a gente estuda, né, a teoria do risco administrativo e do risco integral, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente também, tá ok? E então, é possível a responsabilidade objetiva do Estado nesses termos, tanto por atividades lícitas quanto atividades ilícitas, tá ok? E aí, agora falando sobre a teoria, né, do risco administrativo e a teoria do risco integral.
A responsabilidade objetiva, ela tem essas duas subdivisões. Então, a teoria do risco administrativo, ela é bem clara quando ela diz que ela se fundamenta no risco que a atividade administrativa gera necessariamente para os administrados. Então, neste caso, quando ela está desenvolvendo essas atividades, lembrando que atividades lícitas, tá? Também, já se presume a culpa da administração pública. Então, a culpa, o elemento subjetivo da culpa já está intrínseco ali na questão da responsabilização. O que isso significa? Significa que basta a ocorrência do dano causado por ato lesivo e injusto, não importando a culpa do Estado ou dos seus agentes, tá? Fica dispensado para a vítima ter que comprovar a culpa da administração, tá? Nessa teoria. Então, a teoria do risco administrativo, ela pressupõe a existência de um ato ou um fato administrativo, a existência do dano, a ausência de culpa da vítima, tá, gente? Porque, embora não há necessidade da vítima comprovar o dolo ou a culpa, o elemento subjetivo do Estado, também há a ausência de culpa da vítima. Nós vamos falar um pouquinho sobre culpa exclusiva da vítima, tá ok? E o nexo de causalidade. Agora, não é porque a vítima, né, o particular, não tem a necessidade de comprovar o elemento subjetivo que a gente poderia dizer o que a expressão que muito se usa aí fora. Nossa, é causa ganha, então tá muito fácil. Não, não é assim. É que agora, no caso do Estado, na responsabilidade objetiva, ele tem no risco administrativo, ele pode, em sua defesa, admitir alguma forma de exclusão dessa responsabilidade também. Embora a vítima não tenha obrigatoriedade de demonstrar o elemento subjetivo, o Estado pode agir e trazer alguma forma de exclusão. Quais são as formas de exclusão que nós temos? Culpa da vítima ou culpa concorrente, né? Na verdade, eu acho que você poderia até fazer uma observação nesse material, culpa exclusiva da vítima. Acho que a expressão é mais adequada, tá? Como que é isso, culpa exclusiva da vítima? Vamos pegar o exemplo que eu estava dando lá do ônibus, né? Do ônibus do município. O ônibus do município está ali, transitando, dentro das regras de trânsito, tudo dentro da legalidade, e de repente, do nada, aparece a vítima na frente do ônibus, e esse ônibus vem atropelar a vítima. Seria muito fácil. Então, basta para a vítima indicar a conduta, nexo causal e o dano, né? E ingressar com ação judicial. Mas o Estado, por exemplo, ele pode demonstrar a culpa exclusiva da vítima. Vamos supor que essa vítima, ela se jogou na frente do ônibus, né? Que isso acontece, já vimos alguns casos assim, com o intuito de tirar a sua vida. Ou essa vítima, inadvertidamente, cruzou a avenida, né, sem prestar atenção, sem ser na faixa de pedestre, correndo porque estava com pressa, o banco iria fechar e resolveu se arriscar, e como um elemento surpresa, né, o motorista não teve chance, né, de ligar o seu alerta, o seu dever de cuidado. Ou então culpa concorrente, né? Culpa concorrente seria o caso os dois. Isso daí, na verdade, a culpa concorrente, ela não é uma forma de exclusão da responsabilidade, né? O Estado, ele vai ser responsabilizado. Porém, essa responsabilidade, ela vai ser diminuída. Por quê? Porque a vítima também concorreu. O motorista, ele estava sendo negligente, né? Numa velocidade não condizente para aquele perímetro. Mas a vítima também, no intuito ali, na sua pressa, não atravessou na faixa, atravessou em local, cruzou, fez o cruzamento em local inapropriado, com um movimento muito grande, e os dois concorreram para o acidente, né? Para esse dano. Então, a culpa concorrente, você faz uma observação aí no teu material, que na verdade ela não é uma forma de exclusão, ela é uma forma de diminuição da responsabilidade do Estado, tá? Que fique bem claro. A ausência de nexos de causalidade, ou seja, o dano que a vítima sofreu nada tem a ver
com a conduta estatal, tá ok? Por exemplo, se eu movo uma ação contra o Estado por conta de uma obra que está ocorrendo ao lado da minha casa e meu muro está rachado. Ok, eu só tenho que demonstrar ali conduta, resultado e nexo causal. E aí o Estado, posteriormente, através de uma perícia, demonstra que a rachadura nada tem a ver com a obra do Estado. O muro que está muito velho, está muito deteriorado, e ele já necessitava de uma reforma, ele já apresentava vários problemas na sua estrutura, certo? Isso aí seria a ausência de nexo de causalidade. Caso fortuito ou força maior, nós já sabemos, né? Ou seja, seria situações de fenômenos da natureza, né, que poderiam ocorrer ali, e nada tem a ver com a conduta do Estado. Isso também é possível. Legítima defesa e estado de necessidade também é possível. Seria o caso do agente público, né, do servidor público, da área de segurança pública, um policial, que de repente ali, para poder salvar alguém, ele provoca dano a um patrimônio de um particular, tá? Para poder agir em legítima defesa ou em estado de necessidade. E aí esse particular que se sinta prejudicado, ele move com uma ação judicial pedindo a reparação e a indenização estatal. E aí, se o Estado demonstrar legítima defesa, estado de necessidade, isso também é possível. Sei lá, um exemplo de legítima defesa, professora. Vamos imaginar assim: eu sou a vítima, tá, gente? Hoje eu não quero ser o Estado, hoje eu vou ser a vítima. Eu ingresso com uma ação na justiça e demonstro que, por conta de uma conduta de um servidor público, que eu estive, por exemplo, ali na prefeitura para ser atendida, um servidor público, ele me agrediu, e por conta da agressão dele, eu fiquei com marcas. Então, eu entro com dano material e moral contra esse servidor público. E aí o Estado, ele demonstra que, na verdade, esse servidor público agiu em legítima defesa de terceiro. Eu estava muito descompensada naquele dia, né? Estava ali na fila e, de repente, do nada, uma senhorinha atravessou na minha frente. Eu não gostei, parti para cima da senhorinha. E o servidor público, para defender essa senhorinha, ele acabou me agredindo, né? Então, assim, eu não levei todos os fatos ao Poder Judiciário. E aí o Estado comprovando que esse servidor, que agiu em nome do Estado, agiu em legítima defesa de terceiro, não há que se falar em indenização. Seria nessa linha. Um exemplo, parece absurdo, gente, mas não é não, tá? Não é não, porque na administração pública acontecem umas coisas interessantes aí, tá? Então, o que a gente tira da teoria do risco administrativo, né? A comprovação da excludente é ônus do Estado. Na teoria da responsabilidade objetiva, o Estado ele tem um encargo maior em relação à responsabilização, tá? Eu acho que não poderia ser diferente dessa teoria, porque o Estado ele já tem uma supremacia, ele já tem prerrogativas que o particular não tem, né? Já é uma relação perante o direito desigual mesmo, de forma proposital, por esse Estado agir em nome do interesse público, em nome da proteção do direito coletivo, em detrimento do interesse do particular. Então, quando o particular ele se sentir lesado, ele precisa também de ter uma ferramenta que permita a sua defesa e um acesso à justiça. Então, a teoria da responsabilidade objetiva, ela vem com esse intuito, né, de que a administração pública, a atividade que ela exerce, já é um risco, né, por si só, já geram todo esse risco. Então, seria um ônus muito grande para o particular ele ter que provar e ter que trazer para os autos o elemento subjetivo, né, o dolo, ou comprovar o dolo ou a culpa, ok? Nós já estamos indo aí para o que? Os 15 minutos de vídeo, tá? Eu já expliquei essa parte, culpa exclusiva da vítima, tá? Depois vocês dão uma lida,
Deixa eu ver o que mais que eu expliquei aqui. Eu expliquei sobre a culpa concorrente, tá ok? Certo? Depois você também dê uma lida, eu acho que dá pra gente pular esse material. Caso fortuito ou força maior, já deu uma explicadinha também, legítima defesa, estado de necessidade. Aqui nós só temos alguns exemplos, certo? E aí a gente chega na teoria do risco integral. A teoria do risco integral eu acho interessante a gente deixar para o nosso próximo vídeo, para que ele carregue mais rápido no YouTube e eu consiga colocar com mais agilidade aí no material, tá? Beijão, e aí a gente vai para a parte 3, tá, meus amores? Até daqui a pouco.